Nesse vídeo eu vou desmembrar para vocês os 3 principais motivos apresentados pelo seu Vladimir Putin para a invasão da Ucrânia pela Rússia. A questão da expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, a questão dos neonarcisistas, que segundo ele existe na Ucrânia, e a questão de que a Ucrânia não deveria nem existir como um país separado da Rússia, por ser parte da Rússia, segundo o seu Vladimir Putin. Vamos desmembrar cada um desses 3 argumentos e depois eu vou responder vários questionamentos que vocês fizeram nos vídeos anteriores, como por exemplo, se algum desses argumentos justifica a invasão bélica da Rússia. Vou responder também se o seu Zelensky é um herói ou não é um herói. E a soberania da Ucrânia. A Ucrânia tem o direito de ser um país soberano e não ser ameaçada por outros países, sim ou não? O que garante que a Rússia não vai invadir outros países depois da Ucrânia, como a Polônia? Vou responder tudo isso nesse vídeo, então aguenta até o final que eu garanto que vocês vão sair daqui sabendo um pouco mais do que quando vocês chegaram. Então vamos começar pela expansão da OTAN. O primeiro argumento do seu Vladimir Putin: a OTAN está se expandindo em direção à Rússia mais do que foi acordado. Então, para entender isso, vamos entender o que é a OTAN. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial, pessoal. A Segunda Guerra Mundial foi um evento onde a Alemanha se armou muito, o seu Adolf Hitler criou uma máquina de guerra poderosíssima e saiu a Europa fora tentando conquistar tudo quanto é país pelo caminho, porque estava indignado com a humilhação que a Alemanha passou durante a Primeira Guerra Mundial, onde perdeu grande parte do seu território, foi impostas sanções econômicas terríveis, teve que pagar indenização em dólar, que completamente destruiu a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então o seu Hitler, com esse sentimento de injustiça da população alemã, conseguiu construir uma máquina de guerra e sair a Europa fora tentando reconquistar todos os territórios ali que ele achava que era de direito da Alemanha e muito mais, né? Então, para enfrentar essa poderosíssima força militar que era a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, todo mundo teve que se unir, pessoal. Então, os Estados Unidos e a União Soviética deram uma trégua na sua rivalidade capitalismo versus comunismo, que começou lá na Primeira Guerra Mundial, deram uma trégua nisso e se juntaram nessa empreitada de parar a Alemanha do seu Adolf Hitler. Os Estados Unidos lutavam no fronte ocidental junto com França e Reino Unido principalmente, e no fronte oriental a União Soviética acabou tendo que lutar meio que sozinha, porque os países que estavam ali entre a Alemanha e a União Soviética eram muito fracos militarmente, e a Alemanha derrotou e ocupou esses países muito rapidamente, se aproximando muito de Moscou. Então o que aconteceu foi que a União Soviética, além de ter que lutar sozinha naquele fronte, perdeu muita gente, porque além de ter que produzir o seu equipamento militar muito rápido e lutar a guerra, eles tinham que ao mesmo tempo desmontar as fábricas da União Soviética e levar mais para dentro do território, mais para dentro da Sibéria, para que não caísse na mão dos alemães. Então imagine você ter que lutar a guerra, você ter que produzir equipamento militar e ao mesmo tempo tá tendo que deslocar as suas fábricas para um outro lugar. O trabalho e a mão de obra que isso dá. Como resultado disso, as tropas russas lá no fronte, elas recebiam equipamentos de baixa qualidade, mal acabados, e com isso foram massacrados pelos alemães. Mais de 25 milhões de soviéticos morreram e a Rússia tomou um belo cacete da Alemanha até a Batalha de Stalingrado. Em Stalingrado aconteceu um massacre terrível, um dos massacres mais terríveis da história da humanidade. Existem vários filmes sobre isso, se vocês quiserem assistir. E a partir dessa batalha, a União Soviética começou a recuperar o seu território e expulsar os alemães para fora da União Soviética, inclusive libertar da ocupação nazista a parte que hoje é a Ucrânia, a parte que hoje é a Bielorrússia, depois Polônia, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia. Foram os soviéticos que libertaram esses países da ocupação até chegar em Berlim e decretar a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, os russos falaram: ó, agora meus amigos, nós perdemos um monte de tropas aí, muito mais do que todo mundo junto, então todo esse território que a gente libertou fica sobre nossa zona de influência, não vamos dar nada para vocês. Os Estados Unidos, olhando para esse mapa vermelho sobre o domínio da União Soviética, ficou com medo, obviamente, né? E o resto da Europa também ficou com medo, porque o comunismo tinha uma intenção imperialista, né? Assim como todos os grandes impérios, inclusive os Estados Unidos, o Império Romano, o Império Inglês, todos os grandes impérios têm essa intenção de sair conquistando todos os seus vizinhos. Então, olhando para esse super mapa vermelho, os Estados Unidos pensou: pô, isso aqui pode dar problema, né? Eles não vão parar aqui na Alemanha, então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança militar
militar, que vamos chamar de OTAN. Então os Estados Unidos se reuniu com todos os países que lutaram no fronte ocidental da Segunda Guerra Mundial e criou essa aliança militar chamada OTAN para se opor à União Soviética. Já a União Soviética falou, não, peraí meus amigos, eu não tinha criado aliança militar nenhuma. Eu falei em zona de influência política. Vocês querem criar um grupo militar para me enfrentar? Então eu vou criar um grupo militar aqui do nosso lado também. E então a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que era equivalente à OTAN, só que do lado comunista da história. E aí os dois lados começam a se armar, né? Porque um tenta se armar mais do que o outro e começa a tal da Guerra Fria. Pô, então Alex, e aí se enfrentaram? Quem que ganhou, quem que perdeu? Não teve guerra nenhuma, né? As guerras que aconteceram foram guerras menores por procuração, que se diz, né? Aconteceu uma guerra no Vietnã, na Coreia, no Afeganistão, onde cada um dos lados ajudava um lado, né? Mas eles não se enfrentaram diretamente porque existia um equilíbrio de forças. O equilíbrio de forças faz com que não exista guerra. Enquanto a União Soviética era super armada e a OTAN era super armada, não teve guerra. Então por que estamos tendo guerra agora? Porque depois que acabou a União Soviética, lá em 1991, acabou também o Pacto de Varsóvia. E até alguns anos antes, a Alemanha era dividida em dois blocos. Uma parte sob a influência dos Estados Unidos, outra parte sob a influência da União Soviética. Quando estava caindo ali o Muro de Berlim e os alemães estavam querendo se livrar logo dos russos, o chanceler alemão prometeu que a OTAN nunca se expandiria em direção à Rússia. Se eles fossem embora, né? Vai embora aí que nós nunca vamos ameaçar vocês, não. Essa era a promessa. Só que isso não foi escrito formalmente, ficou assim no ar. E o que aconteceu nos anos seguintes foi que a OTAN começou a englobar esses países que faziam parte do bloco soviético. Um a um até chegar muito próximo da Rússia. E já lá nos anos 90, muita gente já via que isso ia dar chabu, né? Inclusive do lado dos Estados Unidos. Só que a Rússia estava muito fraca naquela época e não conseguia apitar muito. O presidente da Rússia, o seu Gorbachev, até falou, né? Foi lá e falou, ó, vocês não esperem que vocês vão chegar aqui e começar a tomar os países que a gente combinou que vocês não iam tomar e que isso não vai dar em nada, tá? Vocês não esperem isso. Eu acho que isso é um erro grave. E eu não estou convencido das garantias que vocês estão nos dando quando dizem que a Rússia não tem nada com o que se preocupar. Você não pode humilhar um país dessa maneira e achar que não vai ter consequências. Só que a ameaça do Gorbachev lá nos anos 90, ninguém dava muita importância porque a Rússia estava fraca. Aqui do lado dos Estados Unidos já existia gente que entendia que a Rússia não ia ser fraca e não ia ter presidentes fracos para sempre. E que a hora que a Rússia começasse a recuperar a sua força, isso ia dar chabu. E dito e feito, né? Foi o que aconteceu agora. Ah, Alex, mas a OTAN não englobou país nenhum. Esses países pediram para entrar. É, mais ou menos. Eles pedem para entrar e a OTAN só vai aceitar se tiver interesse. Então é interesse mútuo. Mas realmente esses países queriam entrar para a OTAN porque eles tinham medo de ser invadidos pela Rússia. Isso aí é um fato. Os países que foram antes dominados pela União Soviética e que estavam ali traumatizados com a dominação comunista, com o tiranismo do seu Stalin e de vários outros líderes comunistas que vieram depois, eu não critico o fato deles querer entrar para a OTAN. Só que a OTAN, quando aceita esses países, ela sabe que ela está entrando em rota de colisão com a Rússia. E na geopolítica você tem que pensar estrategicamente. Só que o seu Bill Clinton lá nos anos 90, né, tava surfando a onda dos Estados Unidos, líder mundial, e tava querendo mesmo expandir a OTAN o máximo que desse. Os Estados Unidos acabaram cercando toda a Rússia com bases militares americanas. No final dos anos 90, o seu Vladimir Putin toma o poder e começa a recuperação econômica e militar da Rússia. A Rússia se recuperou muito e conseguiu nesse período manter pelo menos a zona de influência com os últimos dois países que separavam ela da OTAN, que é a Bielorrússia e a Ucrânia. Esses países continuavam independentes, só que com governantes alinhados com o regime de Moscou até 2014. Em 2014 algo mudou, meus amigos. Tanto a OTAN como a União Europeia começaram a flertar mais com a ideia de trazer a Ucrânia para o lado da Europa e da OTAN. E o presidente da Ucrânia estava até bem inclinado a assinar um tratado de cooperação econômica com a União Europeia, quando o seu Vladimir Putin teve uma conversinha com ele lá e falou assim, ó, cara, acho melhor você não assinar isso daí não, tá? Aí o presidente da Ucrânia desiste do acordo e começa uma revolução na Ucrânia. Essa revolução, segundo o Ocidente, segundo os Estados Unidos, foi uma revolução espontânea do povo da Ucrânia, que tinha o desejo de se alinhar mais com a União Europeia e menos com a Rússia.
Segundo a Rússia, isso nada mais foi do que uma revolução financiada pelos Estados Unidos para tirar a Ucrânia da zona de influência da Rússia, enfraquecer a Rússia e depois trazer a Ucrânia para a OTAN, instalar suas bases militares ali e encurralar a Rússia de vez militarmente no mundo. Não temos como provar qual dessas duas versões dos fatos foi a que realmente aconteceu. A gente só pode usar a lógica. É um fato que revoluções acontecerem espontaneamente são muito raras. Revoluções não acontecem espontaneamente, pessoal. Nem manifestações grandes acontecem espontaneamente, porque é necessário uma quantidade de energia, de dinheiro e de organização tão grande que simplesmente não tem como acontecer assim do nada. As pessoas foram ali no Facebook e combinaram. 99% das vezes isso foi muito bem organizado e muito bem financiado por alguém, tá? Então aí vocês decidem aí se foi uma manifestação espontânea dos ucranianos ou se não foi. O fato é que depois que acontece essa revolução, a Rússia fala, não, se agora o presidente não é mais nosso aliado, nós vamos agora tomar medidas militares. E então a Rússia vai lá e toma a Crimeia e começa a apoiar os separatistas que ficam ali na fronteira da Ucrânia com a Rússia. De lá para cá começa a guerra de narrativas entre o Ocidente e a Rússia. E aí chega ao poder o seu Zelensky. O seu Zelensky era um ator e comediante. A campanha dele foi financiada principalmente pelo dono da maior emissora de TV da Ucrânia, tipo a Globo no Brasil. Uma emissora de televisão de oligarcas, porque a Ucrânia, pessoal, funciona muito parecido com a Rússia. É na base dos oligarcas ali, é na base de muita corrupção, é na base de muita máfia. Então foi eleito o seu Zelensky, um presidente alinhado com os interesses dos Estados Unidos e da União Europeia. E a Rússia agora vendo pela primeira vez um desses dois países que separam ela da OTAN se alinhar com os Estados Unidos e com o Ocidente, decide engrossar o tom, porque para a existência da Rússia é crucial que tanto Bielorrússia quanto Ucrânia continuem do lado russo. Como a Rússia já tinha perdido esses dois países como parte do seu país, agora perder eles como aliados é um risco muito grande para a existência da Rússia, que já estava praticamente cercada por todos os lados por bases militares do seu suposto inimigo, né, que é a OTAN. E por que estrategicamente, militarmente, a Ucrânia e a Bielorrússia são tão importantes para a Rússia? Porque isso é uma planície. Existe uma planície aqui desde a Europa até Moscou. Não existe nenhuma cordilheira, nenhuma região de montanhas, nenhum mar, nada que separe a Europa de Moscou. E durante a história, não foi a Rússia que invadiu a Europa. Não que não quisesse, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. A Europa invadiu a Rússia em duas oportunidades por essa planície aqui. Primeiro com o Napoleão e depois com o Hitler. E foi muito fácil chegar até Moscou porque é uma planície, não tem barreira natural. A única coisa que dificulta essa invasão do ponto de vista, né, estratégico e geopolítico é a distância. Porque numa guerra você tem que manter os recursos, você tem que continuar suprindo as tropas com comida, com combustível, com armamento. Então se fica muito longe de onde vêm esses recursos, aí você começa a ter uma dificuldade grande. E foi isso que acabou dificultando as empreitadas tanto do Hitler quanto do Napoleão tentando invadir a Rússia. Então do ponto de vista geopolítico e estratégico, manter a Ucrânia como aliada ou como parte da Rússia é muito importante para a Rússia. E esse argumento, qualquer especialista em relações internacionais vai confirmar que é um argumento legítimo. Já quem defende o outro lado da história fala o seguinte, não, por que a gente tem que se preocupar com as preocupações da Rússia e não com as preocupações da Ucrânia? A Ucrânia que está sendo invadida, a Ucrânia que tem que se preocupar em se defender da Rússia e de perder a sua soberania, então a Ucrânia está certa em tentar entrar para a OTAN. Já a Rússia acha, não, você não deveria nem ter existido como país para começo de conversa, fomos nós que libertamos vocês da Alemanha, vocês eram parte do nosso império, e o acordo que a gente tinha era com a OTAN, de que eles não englobariam esses países aqui, inclusive você, e agora você troca de lado, então agora você vai ter que arcar com as consequências militares das suas escolhas. Aí vocês têm os dois lados da história nesse argumento, mas é um argumento forte do seu Vladimir Putin, muito mais forte do que os outros dois que a gente vai comentar agora. O segundo argumento do seu Vladimir Putin, e é aquele que ele está mais usando lá na imprensa russa, é o argumento de que a Ucrânia é um país tomado pelos neonarcisistas, né? Não pode falar a palavra correta aqui no YouTube. O YouTube já desmonetizou meu último vídeo, então tentar tomar mais cuidado aqui com as palavras. O seu Vladimir Putin não focou dentro da Rússia a conversa, a narrativa, nesse fato da OTAN, porque é muito difícil para o povo, né? O povo comum da Rússia não é um povo tão politizado, porque ficou excluído do debate
debate político durante praticamente toda a sua história. Se ele fosse tentar explicar essa questão da OTAN, ia ser difícil do povo entender, então ele preferiu usar a estratégia dos neonarcisistas. Todo russo sabe muito bem o que é um narcisista. Eles foram invadidos pela Alemanha, muitas das vovós, né? Eu conversei com várias vovós lá na Rússia, eles sabem muito bem até hoje o que são esses narcisistas, o que eles faziam e qual que eram as intenções deles, eles têm medo disso. Então foi uma estratégia do seu Vladimir Putin usar essa narrativa de que a Ucrânia está cheia de neonarcisistas e que a Rússia tem que ir lá desnarcisar a Ucrânia. E o que tem de verdade nisso, pessoal? Isso não é completamente falso, tá? Só não é um problema do tamanho que o seu Vladimir Putin está pintando.